Amigos internautas, bem-vindos todo a Morada Cultural. Estamos na oitava temporada e este é o programa 701. Hoje conosco Rafael Souza. Rafael, quanto tempo? Como que você está? Seja bem-vindo. Olá, Raul. Prazer estar aqui com você, né? Realmente, tempão que a gente não troca uma ideia assim. Vamos conversar bastante aí hoje. Para falar a verdade, tempo que não troco ideia com ninguém, só remoto, só a distância, né? É, novos Como tempos, né? Como que está se sentindo, presidente Daruki, numa hora que não tem carnaval? Que momento, é, Rafael? Pois é, eu não dei nenhuma sorte, né? Consegui vencer a eleição. Há muito tempo que não tinha eleição na Aruc com duas chapas, geralmente era chapa única, consenso. Aí eu vou, me candidato, disputa a eleição, aquela briga toda lá, ganho no meio da pandemia, né? Assumi e não deu para fazer muita coisa, infelizmente. A gente está aí mais numa de reorganização interna, cuidando mais ali da parte administrativa mesmo. Tem algumas pendências estruturais, aí é isso, é um mandato para arrumar a casa, né? Carnaval, infelizmente, não vai dar para fazer muita coisa. E a comunidade tem acompanhado ou tem perdido gente? Claro, tem gente que nunca mais apareceu, imagino, né? Sim. No caso da Aruc, já antes da pandemia, a gente já tinha um problema muito sério, que é a ausência dos desfiles em Brasília, né? Desde 2014 que não tem um desfile oficial. Isso já vem desmobilizando há muito tempo, né? Antes da pandemia, a gente ainda tinha os desfiles no próprio Cruzeiro. Era um desfile comunitário, sem valer troféu, mas mobilizava, né? Bateria, vinha os casais de mestre-sala, a comunidade acompanhava, era bem legal. Estourou a pandemia, não deu para fazer muita coisa. Em outubro passado, né, quando eu já estava como presidente, a gente ainda conseguiu. Bom, entramos nesse mundo virtual e promovemos a primeira live de uma escola de samba em Brasília. Foi para a escolha do samba enredo e também para comemorar o próprio aniversário da Aruc, né? Acho que foi o de evento de carnaval, foi a nossa principal atividade até agora. Escolhemos o samba enredo esperando que 2021 pudesse ter algum carnaval, mas realmente não teve como, né? O samba está aí nas redes sociais para quem puder ouvir, mas é o que foi possível. Você diz que Brasília realmente está há muito tempo sem desfile. Você disse 2014. Pergunto, será que tem alguma coisa a ver nisso? Essa ascensão de uma bancada pentecostal, neoconservadora, protestante, religiosa, que tem atacado fortemente outras religiões, outras culturas que não seja gospel. É isso mesmo? Esse é o motivo ou há outra coisa a mais? Eu diria que é um fator, não é o determinante, mas Não acaba é? dando. Ele participa também porque assim você tem deputados que realmente não favorecem, não querem ajudar esse segmento cultural. Mas no caso específico do Diciles, já são dois mandatos, dois governadores que passaram com aquela alegação de privilegiar recursos para a saúde, para a educação, e aí cultura e carnaval não era prioridade. Mas a gente está 7 anos sem esses recursos e nem a educação nem a saúde melhorou. Então, é um discurso vazio que acabou ganhando eco. Aí sim, nesse público mais conservador, né? Muitas pessoas que não gostam de carnaval apoiam, não tem que pôr mesmo recurso público. E a gente fica nesse cabo de guerra, né? Há, há pouco tempo a gente tentou criar um fato novo, né? Em Brasília você tem um número até meio excessivo de agremiações. As mais Quantas? antigas, 21 agremiações, né? É, 21? sim. Só que assim, algumas são muito recentes, ainda não conseguiram construir um trabalho de base, estão ali se estruturando. E tem escolas como além da Aruc com mais de 40, 50 anos de existência. Então, a gente procurou criar uma liga só das escolas mais antigas, a chamada Liestra, a Liga das Escolas de Samba Tradicionais de Brasília,
A ideia era fazer com as 8 mais antigas. A gente começou com as 4 que toparam fazer esse grupo em separado, para rediscutir, né? A gente apresentar um novo projeto de carnaval. Claro, passada a pandemia, mas a gente foi uma outra situação nesse carnaval, criar ali extra para começar a pensar um retorno mais viável, com menos escolas, com menos recursos, para a gente viabilizar, né? Porque do jeito que foi em 2014, realmente a gente não acredita que volte com aquela quantidade de agremiações, toda aquela estrutura. Infelizmente, o momento não permite. Então, a gente está trabalhando aí mais nessa reconstrução dos desfiles. Essas escolas mais antigas de Brasília, elas têm toda uma origem carioca, como a cidade, né? Ou há vestígios de outra cultura que predomina, tipo nordestina, por exemplo? Se misturam o ritmo aqui em Brasília ou se mantém a tradição que vem do Rio? O movimento de escola de samba é tipicamente carioca e se espalhou pelo Brasil, né? Você tem outras capitais onde as escolas de samba são até muito fortes, inclusive cidades do interior. No caso de Brasília, a Aruc, até por ser a mais antiga em atividade, realmente é mais ligada à questão do Rio de Janeiro, até porque o próprio Cruzeiro foi formado por cariocas que foram transferidos do Rio para cá na mudança da capital. Acadêmicos da Zanorte, esse pessoal também mais antigo, tem essa mesma linha. As escolas mais recentes, até por serem de cidades com outras origens, eu acredito que eles tenham, vamos dizer, uma mistura maior, com algumas referências. Em Sobradinho, por exemplo, Sobradinho você tem o boi do seu Teodoro, que vem do Maranhão. Então, o Bola Preta de Sobradinho, que é a escola de Sobradinho, eu acredito que ela tem essa influência maranhense pela presença da família do seu Teodoro, que são componentes da escola. E aí acho que cada cidade tem a sua marca, né? A Ceilândia tem a Águia Imperial da Ceilândia, a gente sabe que a Ceilândia, a cultura nordestina também é muito forte. Eu não sei dizer se na escola de samba isso se faz presente, mas a gente vê muito essa cara, né? Cada cidade do DF tendo uma marca de determinados estados. Mas no caso da Aruca, eu vejo com essa questão da cultura carioca ser mais forte pela própria origem, né? Os fundadores, a maioria são do Rio de Janeiro. Eu sou daqui de Brasília, mas meus pais são cariocas e moram aqui no Cruzeiro também. Então, tem muito isso. Você vê muita gente nova nas agremiações? Tem tido um movimento de renovação. Assim, desde que eu assumi, a gente não tem tido muito contato com as Claro. chamadas co-irmãs por conta da pandemia, né? Agora com a Liestra que a gente acabou estreitando mais os diálogos com o pessoal da Asa Norte. Ali tem um grupo novo, sim, mas não necessariamente um grupo jovem, mas há uma nova turma que tem participado lá na Asa Norte. Império do Guará também é uma escola que vem se reestruturando, tá na Liestra, né? Capela Imperial também tem uma nova geração aí assumindo a frente da agremiação. É um movimento que vem se espalhando, né? Novos integrantes. Ah, o que acontece no Rio de Janeiro ressoa no resto do país, não tem como, né? Mais especificamente no Carnaval. Você viu o filme do Castor? Acha Não, que ainda não. o. Não viu? Então, você acha que as escolas carioca podem se livrar desse, nem sei como chamar, mecenasgo tóxico dos bicheiros, dos capitães do jogo do bicho? E Mangueira, por exemplo, nunca teve um protetor assim, mas a maioria das grandes escolas precisaram sempre ter esse tipo de mecenasgo. Você que está em outro universo aqui em Brasília, acha possível para lá, para o Rio de Janeiro, elas caminhar com suas próprias pernas ou vão ter que continuar atrelada ao jogo do bicho? Eu acho que, de uma certa maneira, diminuiu, mas ficar totalmente livre eu não acredito. É uma coisa que já vem de muito tempo e são comunidades que têm uma vida muito ligada a essa prática, né? O jogo do bicho acabou se tornando quase que um costume mesmo cultural no Rio de Janeiro.
O desfile também ele cresceu muito, né? Você compara os desfiles dos anos 60 com anos 80, anos 90, foi virando uma indústria cultural com muito recurso. E A aí a gente vê televisão mudou o jogo, né? televisão também, sim, a entrada da televisão também foi fundamental. E aí o que eu tenho de notícias é que eles têm se ressentido muito dessa diminuição da renda, né? A televisão diminuiu parte das verbas, o prefeito anterior também, nessa linha neopentecostal, quis se afastar mais e cortou muito recurso, e Sim. aí só o jogo do bicho não segurou tanta onda, elas penaram um bocado nesses últimos carnavais, há uma certa crise institucional. Então, até por isso, eu acho mais difícil você ver o jogo do bicho se afastar do controle dessas escolas, pelo menos das grandes escolas que têm uma demanda muito maior de recursos, né? É difícil. Eu acho que se houvesse uma participação maior do Estado, da iniciativa privada, mas é meio que ilusório, né? Eu acho que já está entranhado ali, é pouco provável você ver esse afastamento. Realmente o samba é um artigo de exportação da música brasileira. Todo mundo gosta, todo mundo curte. Nos países mais longínquos você vai encontrar alguém tocando samba. Mas a escola do samba também. Tem escola do samba nos países mais incríveis que você possa imaginar. Ou seja, de pronto são com 10 integrantes e todos japoneses, mas eles fazem, porque a escola tem essa magia de convocar, de arrastrar gente, ou seja, essa questão de ir para o sambódromo, de ficar longe da rua, mais elitizada, mais para por mais para televisão, ao contrário do que era antes. Isso deve de modificar de alguma forma todo o contexto do carnaval e do samba, socioeconômico, até cultural, artístico. Você vê uma mudança assim, porque você é um estudioso também, e eu sou leigo nisso. Pois eu te pergunto, você tem visto uma mudança no carnaval e nas escolas ao longo do tempo, nestes últimos anos? Sim, sim, não, isso realmente é um movimento que há até trabalhos publicados sobre isso, né? Como que o carnaval de escola do samba no Rio foi meio que sendo pasteurizado, meio que formatado Sequestrado? para uma venda. É, também, né? Até embranquecido, né? Porque a escola de samba é uma coisa do morro, das comunidades negras. E você vê que a questão dos enredos, a maneira como é vendida as fantasias, focado para um público exterior às comunidades, né? Você tem alas e mais alas com preços caríssimos para turistas estrangeiros de outras cidades, pessoas que não têm a vivência, mas são atraídas pelo espetáculo, e aí alguns enredos ou as fantasias elas acabam sendo feitas pensadas nesse público, como se fosse mesmo um produto para venda. E isso acaba descaracterizando, né? A É interessante porque quando começou as escolas de samba no Rio de Janeiro, ainda nos anos 30, era o governo Getúlio Vargas, né? E o Getúlio já quis apropriar isso, colocando uma regra que durou décadas, de que os enredos só poderiam tratar de temas nacionais. Isso foi assim, se não me engano, até os anos 90, né? E os primeiros desfiles era muito aquele enredo ufanista de exaltar os heróis nacionais, mas era feito por pessoas, Nacionalismo. né? Isso era bem da época do Getúlio Vargas e prosseguiu por muito tempo. Nos anos 60, com Salgueiro, que isso começa a ter uma guinada de exaltar mais a cultura negra, e aí foi ficando mais forte, isso foi atravessando os anos 70, 80. Mas quando acabou a obrigatoriedade do enredo ser nacional, que você podia falar de qualquer coisa, aí você começa a ver enredos bem comerciais, né? Se vendeu Empresas tudo. que foi, né, o capitalismo tomando conta, acabou sendo inevitável. Quer dizer, as escolas cresceram muito em tamanho, as alegorias se tornaram coisas gigantescas, mas aquela proximidade, aquela interação do público, de estar ali próximo do desfile, interagindo, a própria produção.
ficou muito comercial, né? E não sei se isso vai ser reversível. É uma coisa a se acompanhar aí, mas acho Difícil. pouco provável. Rafael, tá, com a pandemia, sua agremiação, como toda, está sofrendo. Mas e você, o artista, como que você tem conseguido criar alguma coisa nesse tempo? Eu participo da Aruc há muito tempo, mas eu não sou sambista, já preciso deixar isso claro. Sou muito fã da escola, mas a minha produção lá, eu entrei na Aruc por conta de pesquisas históricas, né? Bom, esse ano a Aruc completa 60 anos. Além da parte administrativa que a gente tem tomado conta, a gente tem procurado fazer alguns produtos para celebrar essa data. Então, eu estou produzindo um livro. Já de muito tempo a gente vem pesquisando a história da Aruc, catalogando fotos. E aí, nesse momento, eu estou produzindo esse livro. Vai ser um álbum fotográfico mostrando a trajetória da Aruc desde a sua fundação, né? Nós temos registros desde os anos 60 até o dia de hoje, então estou focado artisticamente nesse projeto, né? E esperando aí que de repente, outubro é o aniversário da Aruc, não sei como é que vai estar o panorama, se a gente vai poder fazer alguma atividade até lá. Mas por hora está mais nesse trabalho interno. E como que está aí no cruzeiro? Você estava no Conselho de Cultura, ainda é conselheiro? Sim, a gente teve a reeleição, eu fiquei para mais esse mandato, né? É o segundo. Ah, eu já E. desisti, eu não, não Ah, aguento é? mais. Não, Mas e aí, eu tava como que afim está? de. A minha ideia era não continuar também, né? Até porque eu já tinha assumido a Aruc, aí, poxa, ficar à frente, participar de duas coisas importantes assim era meio puxado, mas houve uma necessidade de ter mais gente para compor, né? Bom, já estava mais uma vez, então tudo bem, fico mais essa, mas não sou. Eu cheguei a ser presidente do conselho na gestão anterior. Agora estou na planície, estou ali para ajudar, né? Hoje a presidente é a Sheila Campos. Sheila Campos? Sim, é a atual presidente do conselho aqui no Cruzeiro. E eu diria que metade do nosso conselho permaneceu, né? Além de mim, o Felipe Rodrigues, o Nonato, o Mauro Rocha, que agora é o gerente de cultura, né? São os veteranos do conselho. E aí tem uma turma nova aí que está compondo conosco e os debates têm acontecido. Cruzeiro tem uns agentes tradicionais que estão junto na cultura há muito tempo. Tem conseguido, como conselheiro, alguma satisfação ou continua tirando leite de pedra? É puxado, você não tem lá grandes resultados, né? A gente, no final já quando eu estava como presidente, a vitória que a gente teve foi fazer a eleição do gerente. Foi uma briga danada com a administração na época, mas Muitos não conseguimos. aceitaram. Aí É, também teve que botar a goela embaixo, assim, a lista tríplice. não, deu Ministério Público e tudo mais, né? Mas a gente foi até o fim. Acabou que caiu o administrador e o gerente ficou. Olha Aí o só. Mauro tá lá agora no posto, né? E aí, bom, desde que ele assumiu como gerente, a gente continua dialogando, mas está mais nisso, né? Tem uma Mas sem demanda. recurso não dá para fazer muita coisa, né, Rafa? Não, e tem uma demanda no Cruzeiro já antiga que vem incomodando muito, que é a questão da nossa biblioteca pública, né? A Ah, sim. biblioteca do Cruzeiro está interditada desde 2019 pela Sim, Defesa sim. Civil e a gente tem dialogado para tentar reativar, mas é isso. Sem recurso, a administração alega que não deu ainda para fazer nada, né? Mas essa talvez Você, seja a nossa briga prioritária. você, falando em briga, você também teve junto na briga para instalar a LOC, Lei Orgânica da Cultura. Você ficou satisfeito? Acha que está faltando alguma coisa nessa nova lei da cultura para Brasília? Em linhas gerais, acho que foi uma boa construção, né? Até pelo envolvimento do movimento cultural. Agora, uma vez que a lei começa a ser aplicada, você vai vendo ali que, poxa, alguns ajustes seriam necessários, eu acho que é algo até natural. Mas o nosso momento é tão delicado e a relação com o GDF não tem sido boa que até para você propor qualquer mudança acaba sendo meio perigoso, né? Eu acho que melhor a gente usar a Loki do jeito que está, defender o formato que ela tem, já tem sido um avanço. E aí, quando a gente tiver um panorama mais amigável, uma relação mais amistosa com o poder público, poder pensar em aperfeiçoar. Acho que por hora
Melhor a gente preservar o que já temos, que já foi um avanço. Perfeito, acho que nenhuma lei é, né? É questão de ir melhorando aos poucos. Podemos dizer neste 2021, assim, sem temor a errar, que a cultura tem ficado de costas para o GDF. O governo aqui de Brasília praticamente o único que queria era tomar os recursos da cultura, ou seja, nunca quis sentar para ter um diálogo sincero. Por que é tão difícil aqui? Por que os governantes olham para a cultura como se fosse uma coisa assim, inimiga, horrível? Não sei, isso é só em Brasília? Não, em vários lugares, Não, seguramente. a gente está nesse caos todo e essa onda conservadora, essa visão de mundo retrógrada, eu acho que explica muito, né? Muitos governos seguem essa linha, não põem a cultura como algo prioritário, fica mais em segundo plano, né? Sempre falo, na hora de cortar recurso, quando alega que não tem dinheiro, a primeira área a ser cortada é cultura, não Sempre. tem outra, né? E isso mostra muito a maneira como eles pensam. É um embate muito forte e aí a gente não tem outra alternativa. É ficar nessa luta constante para garantir direitos, né? Coisas que já deveriam estar garantidas, a gente está aí correndo, tentando manter, né? Não só. Em vez da gente estar lutando para ter mais direitos, não, a gente está brigando para manter o que já tem, para Para não perder preservar os poucos que tem, né? o que temos, né? Claro, claro. A cidade realmente. Bah, a cidade não. A cidade, o país e o mundo já não será mais o mesmo que era antigamente. Esta pandemia realmente trouxe coisas que vieram para ficar, como este, por exemplo, o trabalho à distância. Eu voltei a entrevistar porque estou fazendo remoto, senão não teria. Uhum. Mas tem coisas que se perderam e dificilmente se recuperam, não somente emprego, há outras coisas. E na questão cultural, eu tenho medo que tenhamos perdido praticamente uma meia geração aí. Ou seja, você tem visto a arte que se faz na periferia? Você tem visto a molecada em torno das batalhas de rima, por exemplo? Mas e essa molecada transcende? Qual é o futuro da arte aqui em Brasília com essa periferia raivosa e pobre, empobrecida, sem recurso? Assim, na questão cultural, a gente tem notícias, tem acompanhado alguns trabalhos online, né? O bom é que assim, o online pelo menos facilita você ter acesso a quem está um pouco mais distante. Você acaba unindo pontos que às vezes não se encontrariam no presencial até. E há notícias de realmente muitos trabalhos estarem sendo desenvolvidos com todas essas dificuldades. Mas a falta do apoio estatal com certeza prejudica. E eu acho que o movimento cultural ele ainda precisa alcançar mais essas periferias, né? A gente participa muito das reuniões, chama sempre alguns grupos e tem chegado gente nova, mas há notícias de ter mais gente aí que não está tão envolvida. Então, esse diálogo ele precisa ser ampliado, sob o risco de perdermos realmente aí artistas para outras situações, né? A pessoa precisa buscar sua sobrevivência antes de tudo e com essa pandemia impedindo determinadas ações culturais, o cara tem que partir para sobrevivência, abandonar a sua arte e tentar trabalhos apenas pela sobrevivência. Isso a gente vê muito no próprio movimento de escola de samba, né? Quando você tinha os desfiles, era uma mão de obra, havia toda uma cadeia produtiva de serralheiro, de costureiras, de carpinteiros, que, pô, 7 anos sem ter o desfile, naturalmente essas pessoas foram buscar outros meios de sobrevivência. E aí a gente perdeu, assim. Até que volte o desfile para recuperar esse trabalhador, a gente não sabe até que ponto isso vai voltar. Eu imagino que em outros segmentos artísticos seja a mesma coisa. As pessoas acabam se afastando por uma questão real de sobrevivência, né? É, realmente, a gente não vai voltar igual, não tem como. Essa pandemia vai deixar uma cicatriz muito forte em todos nós. E com a pandemia, você teve que suspender muitos trabalhos e muitos artistas, principalmente periféricos,
possivelmente tiveram que abandonar sua produção artística em nome da sobrevivência, de buscar outros meios de manter a sua família, né? E isso não tem preço que recupere. Eu dava o exemplo do próprio movimento de escola de samba, já antes da pandemia. Sem o desfile, muitos carpinteiros, marceneiros, costureiros, pessoal que faz o trabalho mais pesado, 7 anos sem o desfile, naturalmente que eles foram buscar outros meios de sobrevivência para ter o seu trabalho. E aí perde o movimento cultural com essa produção, né? E a gente não sabe se numa volta, depois de tanto tempo, se você vai encontrar esse pessoal ainda disposto a trabalhar com isso. E isso é muito ruim, né? Você perde a experiência desse trabalho. Eu tenho sofrido vendo amigos músicos, principalmente, vendendo seus instrumentos. Dá uma dor quando você vê um guitarrista vender sua guitarra. É como o guerreiro que tem que vender sua espada para continuar comendo. É complicado isso, realmente. Esta pandemia está trazendo mudanças assim, algumas irreversíveis, certamente, né? Não, você imagine, o artista que vende seu instrumento vai ter que buscar um trabalho, sei lá, burocrático, até a moda agora tal do Uber, né? Essa uberização, o cara vai buscar sobrevivência. A gente perde um músico para ganhar um motorista de aplicativo, muitas vezes. Será que a pessoa depois vai poder voltar? É tenso, a gente realmente está numa crise sem precedentes. Certamente, certamente, e não vai ser uma coisa que a gente vai sair disto tão cedo. Temos, pela frente, temos meses duros, porque o desemprego tem aumentado e há fechado empresas que não voltarão a abrir, né? Há alguns setores muito golpeados, o turismo, setor hoteleiro, empresas de aviação nunca mais vão levantar voo, ou seja, mas isso é assim, ou seja, o capital se recicla, eles encontram sempre uma forma de sobreviver. Quem não encontra, você sabe quem é, aquele que teve que vender a guitarra, esse não encontra uma forma de se reciclar no mundo, na vida. Infelizmente, sempre estoura para o mais fraco, né? O trabalhador, o artista, esse é quem sofre, é quem pena. Esos auxílios emergencial tão resistido pelo governo, tão escasso, tão demorado, é suficiente? O que você acha ao respeito? Ou seja, eu acho uma afrenta realmente quando a gente vê a isenção de imposto para algumas igrejas, quando a gente vê perdoar dívidas monstruosas para empresários e para o assalariado, o pobre trabalhador, não consiga aprovar uma ajuda emergencial de R$ 600. Que tempo difícil, é, Rafael? Não, chega a ser ridículo, né? Você comparar um valor desse é tão irrisório que, na verdade, não resolve. É uma ajuda, mas não dá para dizer que alguém com R$ 600 tá tranquilo, porque não vai estar, jamais. E ainda toda essa burocracia e demora, né? Eu acompanhei, né? A Aruc se cadastrou para a Lei Aldir Blanc também. E, bom, eram diferentes linhas. A gente recebeu uma, que era a do prêmio, o Gran Circular, mas não recebemos o inciso 2, que era o destinada a grupos e espaços culturais, porque a Aruc, como boa parte das escolas de samba de Brasília, estão no SIGO, que é uma espécie de SPC, né, a lista negra do GDF. Um carnaval que foi promovido naturalmente pelo GDF por meio de uma empresa, que era a Brasília Tour, e por erro de prestação de contas da Brasília Tour, que era o órgão do governo para cuidar do carnaval, o Tribunal de Contas rejeitou e aí puniu a Brasília Tour e as escolas de samba. E aí, desde 2009, que as escolas estão nesse cadastro e não podem receber recursos diretamente. Aí chega agora a pandemia, a gente se cadastrou lá com a Lei Aldir Blanc, e aí veio essa surpresa. Não, vocês estão no SIGO, então não pode receber. Mas é um auxílio emergencial, a gente precisa do recurso para pagar nossas contas e
tem um funcionário lá na Aruc e tudo mais. Não, mas não deu. Então a gente recebeu metade, porque o inciso era a título de prêmio, aí o SIGO, felizmente, não afetou, mas eu preciso ainda desse outro recurso e ele está travado lá. Até agora a gente não teve notícia. Estamos Politicagem aguardando. pura. Pois é, se era uma E, com, emergência. e tem ficado muito bem demonstrado nos números quanta economia mexe a cultura. Mas com a cultura desabando, todas as cadeias produtivas têm ido desaparecendo. No livro, no carnaval, ou seja, como que volta isso? Volta à normalidade? Há um retorno ou há que construir de baixo, a começar quase de zero? Acredito que em muitos segmentos você tem que começar do zero mesmo, né? A falta de pessoas, a mobilização, os profissionais que trabalham na área, especialmente o pessoal ali dos bastidores, que talvez também busquem outras formas, é o que se falou, né? Aquela falsa dicotomia de saúde ou economia nunca existiu, né? A pandemia Nunca, chegando, nunca, nunca. a saúde seria afetada. Hoje está mais É, do que claro que nunca existiu nenhuma preocupação com a saúde, né? né? De fato. E aí não tinha jeito. Uma pandemia ela vai afetar a economia, não há como se evitar. O que você poderia era minimizar os efeitos, justamente tendo esse cuidado com o social mesmo, né? De você manter as famílias em casa, o auxílio emergencial a tempo e num valor adequado. Se você tivesse contido isso, tido essa preocupação mais cedo, hoje você poderia estar reabrindo o comércio, estar movimentando alguma coisa, como tem acontecido em alguns países, né? Aqueles que foram mais precavidos e tiveram essa preocupação, não teve esse debate. Não, tem que fechar, vamos ajudar quem precisa, que aí é menos tempo de isolamento para você poder retomar. Né? A Nova Zelândia, eu acho que é o melhor exemplo hoje em dia. E eles estão aí vivendo mais ou menos normalmente, né? Enquanto a gente está nesse inferno agora, é o país que mais morre gente porque ficou nessa loucura que não tem justificativa de se preocupar com a economia. E ainda hoje a gente vê, né? Eu entendo o comerciante que fala que não, que eu preciso sobreviver. De fato, ninguém nega isso. Mas se o Estado tivesse se preocupado em fazer um auxílio emergencial de fato, para proteger essas pessoas, aí ele teria protegido a economia. Agora, querer que as pessoas abram seu comércio, se vira aí, vai trabalhar e se pegar a doença, pegou. Problema seu? Não ia dar certo. Não, era uma fórmula que a gente já sabia o que ia acontecer, né? Infelizmente, isso aí, esse resultado já era esperado. Agora temos de lidar com essa situação, com esse caos. Você enxerga alguma possibilidade que a sociedade brasileira pueda ter alguma mudança de rumo, trocar seu máximo dirigente, seu governo, essa filosofia que tem implementado? Que você, ou acha que vamos ter que esperar até o fim do mandato com uma nova eleição? Há um novo elemento agora, que é a volta ao rodo político do ex-presidente Lula. O que te sugere? O que te cheira isso? Eu vejo com muitos bons olhos. A gente já. Mal ele foi, como é que se diz, voltou a ser elegível, a gente já viu resultados, né? A Pois postura do, é. do presidente já está diferente. Tudo bem que é da boca para fora, não consigo acreditar no que ele fala, mas ele já mudou a postura, quer dizer, já é um efeito, já é positivo. Se vai ter resultado, não creio. Mas acreditar na saída dele, se não fosse a pandemia, se as pessoas pudessem ir realmente para a rua, eu acho que era mais viável. O Congresso ele age muito pelas ruas mesmo, né? Ele sentir que está um movimento mais forte contrário, talvez o impeachment acontecesse. Do jeito que está, é difícil, eu realmente não vejo como. E com todo o Deveria dinheiro haver. que tem jogado lá no Congresso, vai ser difícil que os caras queiram tirar ele, né? É, eu percebo que os últimos movimentos, a mudança do Ministério da Saúde, que rolou uma pressão mesmo para trocar, né, tirar o Pazuello, aí indicaram aquela doutora que acabou não aceitando, eu vejo que o Centrão ele também tem uma preocupação, não só política, mas realmente, porque se a economia
se a saúde está sendo maltratada, a gente está tendo esse problema, eles perceberam que a economia ia afundar, de que uma mudança no rumo do governo era necessária até para a sobrevivência política deles. E aí talvez isso acabe forçando o Bolsonaro a parar com as maluquices dele. Mas é aquilo, ele é maluco, não é um cara que você espere um procedimento muito normal. Ele vai conceder alguma coisa, mas daqui a pouco ele dá uma surtada aí e começa a mandar cloroquina para todo mundo de novo e a gente se lasca mais uma vez. Talvez, se ele continuar com essas loucuras, talvez seja o que promova alguma mudança lá no Congresso. O STF acabou não. Aquele processo lá, aliás, do TSE, né? A questão eleitoral acabou não avançando, seria o melhor. Anular a chapa e zerar tudo. Mas é difícil acreditar que isso venha a acontecer. Acho que talvez Rafael, até 22. Rafael, eu sou muito crítico desse sistema aqui de Brasília, que não permite aos seus cidadãos escolher livremente pelo voto seus administradores. Em Brasília, toda a cidade tem seus administradores colocados a dedo pelos caciques regionais. Isso me preocupa, porque isso traz aparelhado toda uma sequência de questões que não estão corretas, não é o adequado. Você acha que realmente, assim como está, também tem que manter esses privilégios do Distrito Federal? Ou acha importante que o brasiliense possa ter o direito respeitado de votar seus próprios dirigentes? Esse é um assunto que eu até acompanhei de perto. Eu cheguei a trabalhar na administração, né? Fui gerente de cultura do Cruzeiro há uns 6 anos, entre 2012 e 2014. E já se discutia isso, na verdade, há muito tempo. A realidade de Brasília é diferente por ser a capital, mas a cidade cresceu tanto. Brasília hoje é uma metrópole, e aí você tem todas as regiões administrativas. Você vê, Ceilândia é maior do que muito município aí espalhado pelo Brasil. Eu acho que caberia, sim, pensar melhor essa participação. Eu acho que a eleição simples, como se fosse um município, realmente pode ser um complicador, né? Está na Constituição, o Distrito Federal não se divide em municípios, tudo bem. E querer equiparar o administrador a um prefeito, eu acho que pode gerar um outro lado de despesa e tudo mais. Mas há uma proposta, sim, na Câmara Legislativa de que o administrador seja escolhido por consulta popular, sem ser uma eleição como as outras, mas há um mecanismo para que a população daquele local escolha, não seja apenas o cacique lá regional. Falta a tal da vontade política para isso ser aprovado na Câmara e confirmado pelo governador. Eu não com certeza isso não avança porque os deputados são os maiores interessados em manter o atual modelo, né? É ali que eles mantêm o seu. O status quo. Exato, né? E é assim que funciona. Brasília tem 24 deputados, hoje tem mais regiões administrativas, mas é quase praticamente uma ou duas administrações para cada deputado. Ele coloca o seu grupo lá. E eu lembro de ter, em diálogos na época que eu fui gerente de cultura, ouvi muito isso de outros colegas de outras cidades. Ah, porque a cidade é de fulano. Como se ele fosse o dono mesmo, né? É um negócio muito absurdo. E é assim que E funciona mesmo. é a regra. E é uma coisa que é completamente inconstitucional, porque é o poder legislativo se intrometendo no executivo. Isso deveria ser combatido, mas é visto com tanto. Já se naturalizou de tal forma que é outra coisa que a gente fica pessimista sobre uma mudança, mas que era necessário com certeza, né? É um movimento a se buscar aí também. Rafael Souza, te agradeço o seu tempo, sua atenção, seu carinho. Manda um recado aí para nossa audiência, para a galera do Cruzeiro, para os amantes da Uruk e os curtidores do samba. Bom, pessoal, apesar desse. Vou repetir o mote da campanha que a gente tem feito aí, né? Quando a pandemia passar, deixe a Aruque sambar. Vamos aguardar, Ah, porque bom. quando puder, a gente vai poder se reencontrar. O momento ainda é de ficar quietinho em casa, mas vamos usando aí as redes, né? As plataformas online para interagirmos. Mas a gente espera que essa pandemia passe logo
e a cultura possa ressurgir aí com toda a força para a gente se reencontrar. Que seja breve. Rafael Souza, muito obrigado por seu tempo. Audiência, a gente se vê no próximo Alvorada Cultural. Este foi o programa 701. Que tal? Oitava temporada. Tchau, até a próxima. Obrigado, Rafael. Valeu, Raul. Valeu, pessoal. Obrigado.